oportunidade a falar os principais pensadores da sociologia clássica, ou seja, da origem do pensamento sociológico. Agora eu quero tratar com vocês a respeito do Max Weber, que também trabalhou com a perspectiva da economia. Bom, ele nasce no ano de 1864 e morre no ano de 1920. É um pensador da tradição alemã e ele vai trazer algumas caracterizações a respeito da ação social. Ele vai dizer que há 3 tipos de ação racional social e uma que é uma ação afetiva social. Digamos as 3 primeiras da ação racional social. A primeira é a que visa fins. Então, a primeira ação racional social é que visa uma finalidade. Quer ver um exemplo? A de casar. Alguém, por exemplo, que é solteiro, alguém que vem de uma tradição monogâmica, tem uma finalidade de casar, ter filhos, ou seja, de prosperar dentro de uma célula institucional que é a família. Uma segunda característica da ação é a ação racional social que visa valores, ou seja, tudo aquilo que diz respeito a uma interferência ética da sociedade, ou seja, de uma mudança de perspectiva. Então, a atuação, por exemplo, de professores, a atuação, por exemplo, de determinados líderes espirituais, tem uma ação que implica em valores, seja éticos e morais, de transformação da consciência humana. Também temos, e também pode dizer aos jornalistas, de pessoas que trabalham na área jurídica, toda vez que interferir nos aspectos de valores, ou seja, daquilo que é certo e errado, a axiologia do bem e do mal, diz respeito a essa ação racional nesse aspecto social. Também temos a ação afetiva social, que aí diz respeito ao gosto de uma determinada cultura, de uma determinada comunidade. No Brasil, por exemplo, é muito dito que a população tem um certo apreço pelo futebol. Também temos um certo apreço por outros tipos de esporte, o vôlei e assim por diante. O Fórmula 1, estou dando exemplos esportivos para ficar mais claro. Então, essa movimentação, essa ação, essa mobilização social, ela não é algo necessariamente racional, ela é uma ação afetiva social. E aí diz respeito às identidades culturais de determinados grupos. No Brasil, como foi dito, esses esportes, mas com certeza há outros exemplos. E por fim, temos a ação racional tradicional, que aí diz respeito ao aspecto dos costumes. Então nós temos uma cultura ocidental no Brasil, que é do patriarcado, que ainda se mantém essa figura masculina de sobreposição ao papel da mulher. Então ainda há vestígios, ou seja, esse aspecto dos costumes, ou seja, aquilo que é transpassado pelas diferentes gerações e que se mantém. Obviamente, isso pode ser mudado. Estou dando apenas um exemplo. Então a sociologia aqui está na perspectiva do Max Weber perceber esses diferentes tipos de ações sociais. Bom, é interessante observar o impacto, a importância do Max Weber para a sociologia. Vejamos um pequeno vídeo do sociólogo, professor da USP, ao falar do Max Weber como pensador do século XX. O que me cabe hoje é levantar algo a respeito de uma figura que de fato marcou o século XX no que diz respeito ao pensamento social, que é Max Weber. Para se ter uma ideia de como ele marcou, há poucos anos atrás, a Associação Internacional de Sociologia fez um levantamento, pediu a 100 especialistas no mundo todo que elaborassem listas dos 10 livros do século, como eles diziam. E 95 respostas foram obtidas. E 95 indicações foram dadas a Max Weber. Nenhum outro pensador teve sequer 60 indicações, o que, aliás, já é um bocado, né? Weber teve unanimidade da referência como autor da grande obra do século na área das ciências sociais, e a referência, no caso, é ao seu monumental livro Economia e Sociedade. Então nós vimos a importância do pensamento do Max Weber, citado pelo professor da USP, a respeito como seu intelectual, alguém que marcou o pensamento do século XX nas áreas da humanidades, exatamente por ele incorporar uma sociologia compreensiva. O que isso significa? É trazer uma análise social em que o sociólogo evita trazer preconceitos, ou seja, no entendimento dele, o sociólogo não tem que dizer como a sociedade deve ser. A sociologia tem que ser um estudo de como a sociedade é.
Então ele observa como as coisas ocorrem dentro do convívio social entre indivíduo e a coletividade. Também temos uma perspectiva, ou seja, o entendimento do Max Weber tem dois importantes livros. A perspectiva econômica, Sociologia e Economia, e também temos a perspectiva religiosa, espiritual, que ele vai relacionar com a ética e o espírito do protestantismo. O entendimento dele foi a tradição protestante, ou seja, a reforma dentro do cristianismo, ou seja, essa reivindicação contra o catolicismo que era vigente até o início da Idade Moderna. Então surgiu com Luterano, João Calvino, figuras importantes da religião cristã, de tradição protestante, que colabora também no pensamento do aspecto econômico, ou seja, do capitalismo. Vejamos a explicação detalhada do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ele faz uma entrevista com a Gabi a respeito desse pensamento, o professor Alberto Carlos. Claro, agora, Gabi, tem uma coisa que é importante. A gente sempre compara o serviço público no Brasil com o serviço público na Suécia. Não dá para comparar. Por que não dá? Porque o serviço público não é só um problema de oferta, é um problema de demanda. Tá? Quem é que demanda o serviço público na Suécia? Uma população que tem uma escolaridade altíssima. Tá? Quem é que demanda o serviço público no Brasil? Uma população muito pobre que tem uma escolaridade muito baixa. Por quê? Por quê? O brasileiro nunca teve como prioridade a educação. Estou dizendo dos governos... Não, mas eu acho que isso é cultural, isso não tem conspiração de político. Vem da nossa matriz católica. Tá? Onde os países católicos, quanto mais forte o catolicismo, as tradições católica e protestante são opostas com relação a isso. Tá? O catolicismo decidiu educar a elite. Não é por acaso que tem universidades e colégios jesuítas. Tá? Quando veio a reforma protestante, na Alemanha, na Prússia, sei lá, quando veio a reforma protestante foi a seguinte decisão que eles tomaram: vamos educar o povo. Quando começou a reforma, 90% da população, 99% era analfabeta. Só era alfabetizada a coroa, os nobres e o clero. O resto, todo mundo era... Eles disseram, sabe uma coisa, vamos alfabetizar todo mundo, porque todo mundo tem que ler a Bíblia. Então, o sistema escolar massificado alemão foi criado numa composição entre a Igreja Luterana e a coroa local, que se converteu ao luteranismo, aí briga de poder. E aí a Igreja Católica começou a fazer vários experimentos para deter o protestantismo. Um deles foi a Companhia de Jesus, que funcionou maravilhosamente bem. Ela disse para os nobres o seguinte: olha, eu dou os professores, você me dá a estrutura, e a gente educa a tua elite. Aí a conversão aconteceu o inverso, eles conseguiram deter o avanço do protestantismo. Mas aí foram criadas duas tradições educacionais, uma para educar a população como um todo e outra para educar a elite. Então, nós somos vinculados a essa tradição. Portugal tem uma das piores escolaridades da Europa, porque é extremamente católico o país. Tá? Isso não é uma conspiração das elites. Simplesmente, o político que investir demais em educação não recebe em troca o voto, porque o eleitor também não apoia isso. Ele prefere que invista em consumo, em saúde. Tem várias razões para isso, mas eu estou dizendo, a educação não é um valor em si próprio para nós, como é num país protestante. A educação para nós é um valor como meio para atingir alguma coisa. Então você vende educação no Brasil dizendo, olha, mais educado você vai ter mais renda, mas não é que seja um valor em si. Tá? Isso é algo que tem a ver com a nossa matriz, isso é cultural. Então nós vimos na explicação do professor a distinção. Por que no Brasil, por exemplo, tivemos uma dificuldade com a ascensão educacional? Então ele explica, como vimos agora há pouco, que o aspecto protestante contribuiu na educação, exatamente porque na perspectiva do João Calvino, na perspectiva de Lutero, todos deveriam saber ler a Bíblia. Então era preciso então traduzir a Bíblia, até então ela era somente lida em latim, ou era lida em grego ou aramaico, que eram as línguas oficiais daquele momento, não era traduzido na língua vernácula, ou seja, a língua falada em determinada cultura. Já o Lutero, então, ele traduz a Bíblia e isso começa a ser divulgado dentro das tradições protestantes, diferentes igrejas protestantes cristãs. Então, a valorização de que as pessoas possam aperfeiçoar a leitura contribuiu numa maior educação desses indivíduos. Os países de cultura protestante desenvolveram melhor no aspecto educacional e, consequentemente, desenvolveram também no aspecto econômico. Vale salientar também a teologia da prosperidade. Então aqui traz um outro componente. Aquele que se dá bem dentro do aspecto social, aqui como ser no mundo, aqui na terra, dentro dos seus papéis sociais, no seu trabalho, ele é um sujeito abençoado. Ou seja, ele tem uma bênção divina. Se ele está tendo sucesso, é porque ele está tendo um mérito divino a respeito daquilo que ele está fazendo como sujeito. Então existe essa relação de uma teologia do empreendedorismo que começa a ser
fortificado com o espírito do protestantismo, o que é dito no livro A Ética Protestante. Bom, para concluir a respeito do pensamento do Max Weber, vale a pena salientar que há 3 tipos de dominação. E ele vai dizer que a primeira dominação é a dominação burocrática, ou seja, o aspecto racional. As leis, todo Estado, poder soberano, necessita de que tenha um código civil. Então esse é o poder da dominação das leis. Então você da área do direito, por exemplo, sabe muito bem. Todos nós temos que ter uma certa obediência àquilo que é colocado na Constituição do país. O segundo aspecto que ele vai dizer é a dominação dada pela tradição, ou seja, o aspecto dos costumes. Então aí tem vários aspectos. Pode ser o aspecto do costume religioso, que é vigorante naquela cultura, naquela comunidade. Seja o aspecto de um costume, como já foi dito agora um pouco sobre a ação tradicional. Também podemos um costume tradicional patriarcal, então que pode ter uma determinação de como deve relacionar, como que é o papel social da mulher, do homem e assim por diante. E por fim, ou seja, além do burocrático, do tradicional, nós temos o carismático. O que significa o carismático? A dominação só ocasiona com a legitimidade da população, das pessoas. O carismático é aquela pessoa que consegue uma coesão social dos indivíduos. Então temos figuras como, por exemplo, Hitler ou Fidel Castro, de posições muito distintas, mas que conseguiram um bom apreço, um bom apoio populacional. Imagine no Brasil, nós temos 2 polarizações. Nós falamos aí, por exemplo, num determinado extremo nós temos o Bolsonaro, num outro extremo nós temos o Lula. Ambos, não há de negar, têm um certo carisma. Há pessoas que se identificam com aquilo que eles falam, pessoas de diferentes grupos, mas eles se conotaram, eles conseguiram um tipo de força, ou seja, uma legitimidade, uma aceitação da população, daqueles que os seguem, seja de qual for a posição, mas através do carisma que eles demonstram. É esse o entendimento do Max Weber. Esse poder carismático, ele é legitimado não pelo próprio figura que assim o coloque, ele é legitimado pela própria situação da população. É elas que legitimam a obediência, de colocá-la como alguém a ser reverenciado, admirado. Bom, é esse o aspecto, os pontos centrais do pensamento do Max Weber.